E se Nicolas Ferreira fosse candidato à presidência do Brasil? O jovem deputado, uma das figuras mais populares da nova direita brasileira, finalmente respondeu sobre a possibilidade de disputar o cargo máximo do país. Em uma recente entrevista, Nicolas foi questionado diretamente. Se Bolsonaro ficar inelegível, você se candidataria? A resposta dele surpreendeu muita gente e trouxe uma visão mais profunda sobre sua estratégia política e seus planos para o futuro. Mas será que Nicolas Ferreira já está pronto para uma candidatura desse nível? Ou ainda precisa construir uma base política mais sólida antes de entrar nessa disputa? No vídeo de hoje, vamos analisar o que ele disse. O que essa fala revela sobre seus planos políticos e como isso pode impactar o cenário eleitoral para 2026 e além. A política brasileira está cada vez mais imprevisível. Com Jair Bolsonaro inelegível até 2030, surgem dúvidas sobre quem poderá representar sua base eleitoral nas próximas eleições presidenciais. Dentro do Partido Liberal, algumas figuras já começaram a se destacar, e Nicolas Ferreira é uma delas. Ele foi o deputado federal mais votado do Brasil em 2022 e se tornou um dos principais rostos da nova geração conservadora. No entanto, até agora, Nicolas nunca havia falado de forma tão direta sobre sua possível candidatura à presidência. Será que ele aceitaria esse desafio? Agora, vamos ouvir o que ele disse sobre o assunto. Comunidade, o brasileiro não tem muito... não tem essa... Nicolas, e se o Bolsonaro ficar inelegível? Lá vem ele. Ó, botando você, jogando. E aí? Jogou a... Você sairia presidente? Ó, isca. Não, a grande questão é o seguinte, a decisão, eu faço parte de um grupo, e a decisão, obviamente, desse grupo passa pela figura mais carismática, popular que tem no Brasil hoje, que é Bolsonaro, esquece. Então, ele já falou e repete, eu sou o plano A, sou o plano B, sou o plano C. Então, eu não tenho, procuração e aval para falar, se o Bolsonaro... falasse que você iria, até mesmo porque tudo que eu falar pode ser interpretado de milhões de maneiras. Então, assim, eu já falei, eu não sou candidato a presidente da República, eu não vou ser candidato a presidente da República em 2026, os próximos anos, e não é só por conta de idade. Eu acho que tudo na vida tem uma trajetória, poxa, você tem experiências que você tem que pegar, você tem que construir base também, não adianta, coragem não pode ser confundida com imprudência. Por exemplo, quando você pega os 300 lá, né, Leônidas, né? Ele enfrentou Xerxes, não foi por imprudência. Porque alguém pode falar, mas ele estava num número muito menor que o exército de Xerxes. Mas se ele não fizesse aquilo, toda a cidade, toda a família dele seria destruída. Então, ele atrasou os planos para o exército todo se estruturar. Então, da mesma forma, eu não posso encarar uma guerra sozinho e falar, não, vou de peito aberto, eu sou corajoso, mudar o Brasil. Não. Você tem que se estruturar em diversas áreas. Primeiro, área jurídica, você tem que ter contatos dentro do Ministério Público, dentro até mesmo do próprio STF, dentro do STJ, até mesmo porque hoje no Brasil, infelizmente, você tem um relacionamento jurídico. Eu não estou falando de lobby, eu estou falando no seguinte sentido, poxa, hoje boa relação. O advogado do cara se torna ministro do STF. Então, assim, eu estou entrando num ringue que eu estou sem nada e o cara está com a faca, está com um tiro, quem vai ganhar? Então eu tenho que fazer minha base. Dentro das mídias sociais, dentro que seja das big techs, dentro do empresariado. Então eu preciso estruturar. Porque não adianta, eu chegar lá e com 4 anos os caras falam, o Nicolas é ditador, fascista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nunca mais esse cara pode entrar na presidência da República. Pra quê? Eu servi de quê? De bucha de canhão pros caras? Eu não vou fazer isso. Então eu espero que as pessoas até lá me conheçam. E pode falar uma coisa? Esse vídeo do Pix, Morgado, foi a prova disso. Passa a me conhecer para poder ver que as manchetes são tudo mentira. Ai, porque o Nicolas votou para poder não retirar o imposto sobre cesta básica, alimento de cesta básica. Mentira! Eu votei contra a reforma tributária, que você bem sabe, vai ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo, só pede para a Hungria. E aí eu falei, não vou votar a favor disso nunca, não vou botar minha digital nisso. Só que o projeto que o PT mandou, porque era um projeto de um petista, não incluía a carne na cesta básica. O que a gente fez? Fizemos uma emenda. Eu fiz uma emenda para poder colocar no plenário para incluir a carne na cesta básica. Acabou com a emenda do PR, que também era um cara do meu partido, Rodolfo. A gente foi e votou a favor dessa emenda para incluir a carne na cesta básica. Então, essa lero-lero que fica fazendo aí, não é verdade. Ah, porque o Nicolas votou para poder aumentar a energia elétrica. Nunca teve um projeto para poder aumentar a tarifa de energia elétrica dentro do Congresso. O que aconteceu? Foi um projeto de offshore, de produção
em mar, a produção eólica, né? E também em mar, também seria isso, por isso que offshore. E aí, não tinha os impactos econômicos de tudo isso. E os caras, Sami, não é tipo assim, o cara fala assim, semana que vem, pessoal, nós vamos votar esse projeto. Não é assim que eles fazem. hora. É na hora. Então, eu não li. Caramba. Você não tem acesso ao relatório, você não tem acesso se aquilo dali está beneficiando Então, alguém, algum decisão. lobby. Eu falei, Tratoraço. não, vou falar não. Porque eu tenho a possibilidade, se, por exemplo, o Lula vetou vários pontos, quando chegar no Congresso eu falo, não, agora tem um impacto, vai aumentar a conta de luz, então eu vou votar contrário a isso. Que político, pô, em sã consciência, é ruim pra ele em todos os pontos, ele votar pra poder aumentar a tarifa de luz, pô, isso é balela. E outra coisa que eu votaria também é o seguinte, acabar com esse voto de político lá. Secreto? Voto Sem secreto. Secreto, opa. Que secreto. Papelão, hein? Não, e também... Isso aí você não muda, né, meninão? E também... Isso você não muda, né? E só pra trazer um negocinho emenda aqui. sem transparência O igual. voto no Senado é no papel. Tem Só que queria não, falar não. isso. Não tem tô que falando ser nada, mas é no papel. Tem que ser falado. Levantar a mão. Levantar a mão e falar, eu voto E contra, eu pegar voto a a mão, favor. cara. Não, é Até secretinho. mesmo porque isso daí faz com que as pessoas tenham transparência sobre o seu voto. Claro. Que político é esse que está representando Sim. o povo e o povo não sabe o que ele votou? Aí depois fica Sem contar as subjetivo, né? emendas que também tem isso. Você está fazendo vídeos muito, muito bacanas, né? Eu acompanho, você sabe. E a gente, na última eleição, você fez um vídeo falando sobre a questão da eleição aqui de São Paulo. E a gente viu que você fez o M aí, ajudou nós, faz o M de Morgado também aí pra nós. E eu queria saber como que anda a direita, porque teve gente que criticou, falou, você tinha que andar junto com o Bolsonaro, tinha que apoiar o Nunes, você apoiou o outro cara. Como que fica a direita nessa questão? Porque a gente sabe que, como eu faço, eu voto em pessoas e eu penso independente, você pensa independente, todo mundo pensa. Só que tem muita gente que acha que você tem que seguir o 100% que o Bolsonaro fala. Como que ficou essa questão? Não com o Bolsonaro, mas sim com as pessoas que porventura tenham te criticado aí. Como que você acha que a direita tem que se portar numa questão dessa de independência de eu sou de direita, mas eu acho que esse não é o caminho. Pergunta longa. Olha, eu tomei digamos assim, me simpatizei, né, com o Pablo na eleição, visto a matéria-prima também dos outros concorrentes. Acabou que ele mesmo, após isso, acabou fazendo live com o próprio Boulos, enfim, acabou gerando uma certa desconfiança das pessoas com relação a isso. Tem muito oportunista. Só que o ponto é, no momento, por exemplo, né, que o próprio Bolsonaro encontrou com o Pablo lá atrás, deu a medalha para ele, tudo, já tinha acontecido tudo o que eles acusavam a respeito do Pablo Marçal. Com relação, por exemplo, ele ter se encontrado com o Janones, dele ter lançado a candidatura em 2022, dele ter falado que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Então, assim, meio que não dá para falar, naquele momento ali, a direita não sabia que era Bolsonaro. Já sabia, quem era Marçal, já sabia. Ou seja, se as pessoas, né, tiveram decisões ali até aquele momento de apoiar ou não o Pablo Marçal e tudo, e, enfim, deu um voto de confiança, é digno de qualquer pessoa. Agora, o que não pode acontecer era o tipo, tomou uma decisão diferente, você é um traidor, Exato. Você é um comunista, você etc. A resposta de Nicolas Ferreira foi cautelosa, mas cheia de informações importantes sobre sua visão política e seus planos futuros. 1. Ele reafirma a liderança de Bolsonaro. Nicolas deixa claro que Bolsonaro continua sendo o principal nome da direita brasileira e que não há espaço para discutir um plano B enquanto o ex-presidente estiver ativo politicamente. Essa postura reforça sua lealdade e evita qualquer tipo de especulação sobre uma disputa interna no PL. 2. Ele diz que ainda não está preparado para um cargo desse nível. O deputado menciona que uma candidatura presidencial exige experiência, estrutura e alianças políticas sólidas. Ele reconhece que coragem não pode ser confundida com imprudência, sugerindo que um movimento precipitado poderia ser prejudicial para sua carreira política. 3. Ele enfatiza a necessidade de construir uma base forte antes de disputar a presidência. Nicolas fala sobre a importância de ter apoio jurídico, contatos dentro do Congresso e influência em setores estratégicos antes de encarar um desafio tão grande. Ele também menciona a necessidade de entender melhor o sistema político para evitar ser usado como bucha de canhão por adversários. Mas o que essa fala realmente significa? Possíveis interpretações. A resposta de Nicolas pode ser analisada de diferentes maneiras. 1. Estratégia para o futuro. Ele pode estar preparando o terreno para uma futura candidatura, mas sem demonstrar pressa.
Essa postura permite que ele continue crescendo politicamente sem criar conflitos dentro do próprio PL. Evitar ataques prematuros. Se Nicolas declarasse publicamente que deseja ser presidente, ele se tornaria alvo de ataques ainda mais intensos da oposição. Ao adotar um tom mais moderado, ele se protege politicamente e evita polêmicas desnecessárias. 3. Manter o alinhamento com Bolsonaro. Ao reforçar que Bolsonaro continua sendo o nome principal da direita, Nicolas garante que não será visto como alguém que quer disputar espaço com o ex-presidente. Isso evita desentendimentos internos no PL e fortalece sua imagem dentro do grupo político. Mas será que, no futuro, Nicolas pode realmente se tornar candidato à presidência? Impactos políticos e futuros desdobramentos. 1. Nicolas Ferreira pode ser um dos principais nomes da direita pós-Bolsonaro. Com a inelegibilidade de Bolsonaro, novos líderes precisarão surgir para representar esse grupo político. Se continuar crescendo, Nicolas pode se consolidar como uma das principais vozes conservadoras do Brasil. 2. Sua popularidade pode ser um trunfo ou um problema. Por um lado, Nicolas tem grande apelo popular, principalmente entre o público jovem e conservador. Por outro, ele ainda não tem experiência administrativa, o que pode ser um obstáculo caso decida disputar a presidência no futuro. 3. A decisão pode depender do cenário político de 2026. Se Bolsonaro não puder lançar um candidato forte, o nome de Nicolas pode ganhar mais força. No entanto, se outro nome se destacar antes dele, sua candidatura pode ser adiada para 2030 ou além. Nicolas Ferreira foi direto ao afirmar que não será candidato à presidência em 2026, mas sua resposta mostrou que ele está construindo um caminho político sólido e estratégico. Se sua popularidade continuar crescendo e ele conseguir consolidar uma base política forte, poderemos ver Nicolas disputando cargos mais altos no futuro. Mas e você? Acha que Nicolas Ferreira poderia ser um bom candidato à presidência no futuro? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre política. Até a próxima.